Boa noite, galera da internet, voltamos a isso, saiu o Rafa, entrou eu, substituição. Mas glória a Deus pela vida de vocês, que bom que vocês estão aqui. Gostaria de compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. O tema dessa noite é Não lute, posicione-se. Deus colocou essa mensagem no meu coração, porque muitas vezes o inferno tenta nos distrair, nos levar para outro lugar, para que a gente queira lutar, fazer da nossa forma, do nosso jeito. Mas, na verdade, Deus nos chama para nós nos posicionarmos. E, para começar, eu gostaria de pedir para vocês abrirem lá em 2 Crônicas 20, por favor. Todo mundo aí com a Bíblia de papel, amém? Glória a Deus, isso aí. O pastor Elinho pega no nosso pé, mas é para o nosso bem, né? Temos crescido, temos avançado. Minha Bíblia aqui está cheia de marcação. Às vezes você lembra só pela marcação, sabe? É muito bom. Vou começar lá do verso 1, eu vou pulando aqui e a gente vai lendo junto. 2 Crônicas 20, verso 1 diz: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em En-Gedi. Só nome difícil. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia! O nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Lá, vamos pular para o verso 11. Ele diz: Eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. O nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia! Então todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: Escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor: Não tenham medo nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará ao Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Aleluia! Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coroaitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Amém. Só até aqui. Depois em casa você pode ler o resto e ver como Deus os livrou. Eles foram adorando, marchando a Deus, e Deus cumpriu aquilo que Ele disse. E eu queria compartilhar com você isso. Aqui a Bíblia, claro, o texto bíblico expõe claramente como o Senhor tomou ali, Jaaziel, um profeta do Senhor naquele tempo, a voz do Senhor, e ele fala: Meus irmãos, rei Josafá, não temam. Essa batalha não é de vocês, essa batalha é do Senhor. E é nesse lugar que nós temos que estar, queridos. E antes de tudo, o que me saltou a atenção aqui nesse texto, na primeira parte,
é que antes de Josafá começar a abrir o seu coração ali diante do Senhor, imagina, ele era um rei, ele era responsável por por aquelas vidas, né, que estavam ali, por todo aquele povo, mas Josafá começou exaltando quem Deus era e seus grandiosos feitos. Se você ver ali no verso 6, ele começa a falar: não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Esse é o nosso Deus. E Ele nos ensina a fazer a mesma coisa, sabe? Muitas vezes nós somos desafiados em várias áreas das nossas vidas. E aqui a Bíblia diz, né? Ele sendo sincero diante de Deus: cara, eu não sei o que eu vou fazer, mas que nem o Rafa já falou aqui no louvor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos nele. Ele é a nossa confiança, Ele é a saída, Ele que vai adiante de nós. Mas é interessante e é importante nós fazermos e termos a mesma ação que o rei Josafá fez. Precisamos entrar na presença do Senhor elogiando, louvando, engrandecendo, exaltando ao nome dEle, independente do que esteja acontecendo. Ele não já chegou direto para pedir, para falar, não. O nosso Deus, Ele não esquece das coisas, mas nós esquecemos. E é importante nós trazermos à consciência quem Deus é, os seus poderosos feitos, aquilo que Ele fez e continuará fazendo nas nossas vidas. Aquele que fez ontem é o que faz hoje e vai continuar fazendo, na sua e na minha vida. Então não abra mão de trazer à memória aquele que é a nossa esperança. O inferno vai fazer de tudo para que você e eu possamos esquecer. A nossa memória é limitada, mas eu declaro que nós temos a mente de Cristo. E aquilo que Deus faz na nossa vida marca, fica aqui dentro. A palavra que Ele te deu, você não esquece mais. Uma oração, às vezes, que você faz, fica assim, vagando, mas quando você se coloca diante dEle, cara, você lembra aquilo que Ele falou no seu coração. Então não abra mão de se apresentar diante dEle com louvor, com ações de graça, de se apresentar engrandecendo ao nome dEle. Quando nós engrandecemos, quando nós louvamos a Ele, nós saímos ativados e renovados. Quando você se apresenta diante de Deus, você sai cabisbaixo, não tem como. É Ele dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de nós. Essa galera não tinha esse privilégio no Antigo Testamento. O Espírito Santo vinha sobre eles e usava a vida deles. Mas graças a Deus que nós temos Ele em nós. Somos a habitação, templo do santuário de Deus, eu e você. Glória a Deus por isso, amém? E a segunda questão que eu vejo aqui, como eu falei, né? Ele se humilhou. Ele reconheceu que não tinha força para lutar contra aquele adversário. E é a mesma coisa que eu e você precisamos fazer. Nós não teremos a solução para a maioria dos nossos problemas, na verdade, para todos. Mas o Senhor tem. Ele tem a direção certa. Ele tem um caminho pelo qual nós devemos seguir. E os nossos olhos precisam estar postos nele. E quando nós fazemos isso, nós enxergamos a saída. Porque Ele vai na nossa frente abrindo, vai clareando. E que nem esse povo aqui, por último, a palavra é clara. A palavra diz: essa batalha não é de vocês. Essa batalha é do Senhor. Tomem a sua posição. E eu declaro que essa é uma noite de nós tomarmos a posição daquilo que Deus tem nos pedido nesse tempo. Não abra mão, não caia na cilada do inferno. Quais guerras você tem enfrentado? Pode ser várias, não sei. Perseguição, angústia, temores, preocupações, uma luta contra o pecado, vício, sei lá, cada um tem a sua batalha. Mas nós precisamos olhar para Ele, reconhecer Ele e saber que nós não estamos sozinhos. Mas uma coisa é importante: posicione-se, tome a sua posição como filho amado de Deus. E Ele vai nos livrar, Ele vai nos guiar. Assim como guiou o povo, você pertence a Ele, foi declarado essa noite. Nós pertencemos a Ele. Como nós temos aprendido, não somos melhores do que ninguém, mas nós pertencemos ao Senhor. Somos filhos dEle. Ele nos guarda, Ele nos protege. Então não tente, queridos, lutar contra algo que Jesus já venceu. Nós exercemos a nossa vitória mediante os nossos posicionamentos diários. Deus nos pede para nós nos posicionarmos em todas as áreas da nossa vida. E conforme eu falei, o inferno vai tentar isso. Ele vai tentar te levar para esse round, para você lutar contra ele. Mas você não precisa lutar contra alguém que já foi vencido. Jesus já venceu na cruz do Calvário. De uma vez por todas já foi consumado. A vitória nos pertence em todas as áreas da nossa vida, amém?
Ele é a nossa vitória. Eu e você somos mais que vencedores em todas as coisas. Então não tente lutar, não tente cair nessa armadilha. Apenas tome a sua posição. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ele é o Senhor da nossa vida. E hoje o Espírito Santo colocou no meu coração duas situações em relação a essas lutas e tantas lutas que nós passamos na nossa vida, né? Ele colocou aqui duas áreas específicas. A primeira delas é sobre o pecado que nos rodeia. Lá em Hebreus 12, não precisa abrir, mas lá diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém. E essa é uma verdade para a nossa vida, né? Aqui a palavra diz: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Cada um de nós temos, né, uma área mais suscetível. Nós sabemos quando nós pertencemos a Jesus, quando nós aceitamos Ele como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. A nossa natureza é mudada, nós nos tornamos novas criaturas. Mas como também nós aprendemos, a nossa carne não é convertida. Então ela precisa ser mortificada a cada dia. E a palavra diz para nós nos livrarmos de tudo isso. Não somente do pecado, mas também de todo o peso, todo embaraço, tudo que te atrapalha nessa caminhada com Deus. Ele nos chama para uma vida de vitória, de triunfos. Mas é necessário a nossa colaboração com Ele. É necessário o nosso posicionamento firme, sabendo que Ele já venceu. Então o que eu e você precisamos fazer é assim como o rei Josafá fez. Aqui em Hebreus ele repete: os nossos olhos olhando para Jesus. Ele é a nossa esperança, é Jesus, não há outro caminho, é Ele. E é interessante que lá em Gênesis 4:7 diz: o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você domine. O pecado está à nossa porta todos os dias, mas cumpre a mim e a você dominá-lo. E sabe qual é a porta do pecado? São os nossos desejos e vontades. Mas nós não podemos ser escravizados pelas nossas vontades. Deus nos chama a fazer a vontade dEle e a conhecer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Mas é um texto que a maioria de nós conhecemos, lá em Romanos 12:1, que fala para nós não nos moldarmos ao padrão desse mundo, ao como o mundo pensa, como o mundo age, mas ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Amém? Mas antes ele diz, Paulo clamando, rogando: rogo-vos, pois, irmãos, que vocês se apresentem perante o Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Esse é o nosso culto racional e intencional. Nós morremos para que Ele viva. No seguinte sentido, não é mais o que eu quero, é o que Ele quer. E a vontade dEle é soberana em nossas vidas. Assim nós poderemos conhecer e desfrutar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas há um comportamento prévio, há um comportamento de entrega genuína, de se entregar e de se posicionar com essa verdade. E nós não podemos tolerar a prática do pecado em nossas vidas. Isso não quer dizer que o Senhor já não nos libertou. Essa natureza foi extraída de nós. Mas nós vamos ler textos aqui que mostram que se nós não nos posicionarmos da maneira devida, isso pode retornar, isso pode ficar atrelado, que nem o texto de Hebreus fala, do pecado que tenazmente te assedia, que te rodeia, que fica ali te perturbando. Lá em Tiago 1:12 fala, na verdade no 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, nós somos tentados quando atraídos e seduzidos pelos nossos próprios desejos, pela cobiça, pela concupiscência da carne. O inferno vai fazer de tudo. E a Bíblia diz, né, que Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele não tenta ninguém. A tentação vem da nossa natureza carnal, caída mesmo.
E nós precisamos estar alertas para não nos deixar sermos seduzidos e atraídos por esses desejos. E é algo que precisa estar em alta no nosso coração. E é um texto que me remete lá a 1 João 2,16. Lá diz, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E eu gosto da nova versão transformadora, que ela, para mim, é mais esclarecedora ainda. No verso 16 diz, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo o que vemos, e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E é isso, exatamente nessas 3 esferas que o inferno tenta seduzir a gente. O desejo intenso por prazer, o desejo intenso por aquilo que a gente vê, ou então o orgulho das nossas próprias realizações. Mas é chegado o tempo de nós nos posicionarmos com a verdade, de nós não tolerarmos a prática do pecado em nossas vidas. Eu e você fomos livres pelo sangue do Cordeiro para andar em liberdade, para tomarmos a nossa posição diária, para garantir todos os dias, mortificando a ação da nossa carne, olhando para Jesus e se envolvendo com Ele. Amém? Tem uma frase aqui que eu gostaria de compartilhar com você. O pecado, ele gera um prazer temporário e imediato, mas com prejuízo de morte a longo prazo. Já a proposta de Deus traz um sacrifício imediato, mas com recompensas eternas e duradouras. Então, essa é a proposta do inferno. Ele vai tentar te propor algo, e o que ele propõe para a nossa natureza humana e carnal é gostosa. Aqui fala, o desejo intenso pelo prazer físico. Então, ele vai nos tentar com algo que é desejável. Ah, Hugo, mas em relação a isso daqui, eu sou de boa. Ah, em relação ao álcool, eu não tenho problema. Em relação à mentira, eu não tenho problema. Mas, às vezes, em relação à pornografia, você tem. Em relação à imoralidade sexual. Cara, cada um sabe onde teu calo aperta. E o inferno, a Bíblia diz, né, que ele anda ao derredor, buscando uma brecha, uma oportunidade. E o nosso papel é de nos posicionarmos firmes, fechando todas essas brechas, não tolerando isso na nossa vida. Mas eu gostaria de dar uma boa notícia. A palavra de Deus diz que não há tentação que não possa ser suportada. Lá em 1 Coríntios 10, 12 diz, se você acha que está de pé, tome cuidado para que não caia. Você pode até estar dizendo nessa noite, não, a minha vida está boa, estou firme aqui com Deus e tal. Cara, você tem que garantir hoje, amanhã já foi, hoje, daqui a pouco já foi também, segunda é um novo dia, você tem que garantir todos os dias. A nossa jornada com Deus é diária e é uma construção. Então, não se apegue ao passado, garanta todos os dias que você está sendo firmado nessa verdade que é a palavra. Lá diz que não há tentação senão humana, mas fiel ao Senhor, que não nos deixará ser tentado além do que podemos suportar. E Ele é tão bom que Ele também te dará o livramento, o escape. É quem Ele é em alta dentro de nós. Nós não podemos tolerar a prática. Pedir para vocês abrirem lá em Romanos 6, por favor. Dever de casa aí, ler Romanos 6 todo. Romanos é muito bom. O título é Livres do Pecado pela Graça. Romanos 6:1. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Vou pular para o verso 11, lá diz, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mas olha o verso 12. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereça os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam-se a si mesmo a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Eu gostaria de ressaltar com vocês o verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça.
E essa graça nos capacita, te capacita a andar em vitória, a andar na luz da verdade. Essa mesma graça que te alcançou e te livrou do pecado, da morte, ela te capacita todos os dias, se você buscar a Ele, se você se encher dessa verdade. Nós fomos mortos para o pecado, a Bíblia diz. E ela diz que não terá mais domínio sobre a minha e a sua vida, amém? E é uma realidade que nós podemos viver. Às vezes o inferno tenta jogar e ele joga mentiras. Ele é o pai da mentira. Você não consegue sair desse vício. Você não consegue sair desse lugar. Mentira. Deus já te livrou em Cristo Jesus. Já te libertou. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Então tome a sua posição como filho de Deus, sabendo que essa natureza já foi extraída, mas cabe a mim e a você nos posicionarmos. Não dá brecha, não dá legalidade. Olha para Ele. Ofereçam o seu corpo como sacrifício ao Senhor, como instrumento de justiça. E é importante também saber, né, que ser tentado não é pecado. Todos nós vamos ser. Mas é o que nós fazemos quando nós somos tentados, para que essa tentação não nos atraia e nos leve ao pecado. Porque o salário do pecado é a morte, é nos afastar de Deus. Isso que o inferno quer. Mas conforme Deus falou lá com Josafá, Ele também fala em relação ao pecado. Não tente lutar contra algo que Jesus já venceu na cruz. Não cabe a mim e a você lutarmos, mas nos posicionarmos. E antes de nós dizermos não para o pecado, precisamos dizer sim para Deus todos os dias. Lá em Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E lá ele vai falando de toda a obra da carne e do Espírito, dessa luta constante. E no verso 25 ele encerra dizendo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, na verdade, o nosso foco tem que estar nele. Quando você olha para Ele, quando você se enche do Espírito do Senhor, esses desejos eles vão se esvaziando. O nosso desejo maior vai ser agradar ao nosso Deus. Como diz lá em Salmos 1, tendo prazer na lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite, seremos como as árvores plantadas junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, em tudo que faz será bem-sucedido. A mão do Senhor sobre as nossas vidas, mas porque o nosso prazer é fazer a vontade de Deus. E conforme nós lemos lá em 1 João 2, aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Nós temos essa recompensa aqui hoje para toda a eternidade. Ele nos chama a viver essa realidade, mas não abra mão de se posicionar. Lá em Marcos 9, 43 fala sobre a importância de nós arrancarmos aquilo que nos faz pecar. É melhor entrar no céu mutilado, né? Ele fala, sem um olho, sem uma perna, sem um braço, do que entrar com o corpo todo no inferno. Aqui nós sabemos que é uma analogia. Então, corte, arranque da sua vida oportunidades, situações que te levam a cair no pecado. Mesmo que seja difícil. Às vezes é aquela amizade, cara, que não está te fazendo bem algum, sabe? Você não está conseguindo exercer influência, ser sal e luz naquele ambiente. Pelo contrário, está sendo conduzido pelas trevas, é uma força que está te levando ao caminho errado. Num ambiente de trabalho, uma conversa que não edifica, por que você está ali? Sai daquele lugar. Você é sal e luz, você é representante do Deus vivo. Mas lá também em Salmos 1 fala para nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, nós não nos determos nos caminhos dos pecadores. Então, o seu lugar, cara, aqui dentro, o Espírito Santo vai falar, você sabe, não é ali. Então, abra mão. É melhor nós sermos radicais para adorar ao nosso Deus do que nós permanecermos com essas situações em nossas vidas e estarmos indo para um lugar de destruição. Muitos, às vezes, gatilhos mentais, sabe? Às vezes eu falo com alguns jovens, adolescentes também, em relação às redes sociais. Cara, a internet pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Mas se hoje você não tem força, ou se hoje você não está conseguindo ser equilibrado na utilização da internet, da rede social, seja radical, corte. Se aquilo que você está te fazendo está trazendo algo negativo, está te trazendo lembranças ruins, ou está te fazendo pensar de forma errada, seja radical, tire da sua vida, não vai valer a pena. Porque ali a gente está tentando lutar com aquilo, sabe? Não, eu consigo. Não, o Instagram eu consigo dominar sobre isso.
Mas nós precisamos, no primeiro momento, assim como o rei Josafá fez. Cara, eu não tenho força para isso. Eu sei que o Senhor tem e Ele me capacita. Mas eu vou ficar tentando lutar contra algo que eu sei, que no momento eu não estou fortalecido o suficiente para combater aquilo. Cara, tira, arranca. E eu sei que Deus nos pede para arrancarmos coisas da nossa vida que não são fáceis. Eu citei alguns exemplos aqui, você pode ter outro. Mas apenas obedeça aquilo que Ele está falando. Se for necessário, arranque, porque é melhor servir a Ele de todo o coração. Essa é a melhor proposta, é servir ao Senhor. E caso você caia, querido, e quando você cair, porque a Bíblia diz lá em 1 João, filhinhos, não pequeis, mas quando pecardes, nós temos um advogado junto ao Pai chamado Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado, Ele é a nossa justiça. E eventualmente nós vamos cair, mas a palavra nos chama para não vivermos na prática. É a prática. Isso não pode mais ser aceito em nossas vidas. Mas quando acontecer, é necessário nós termos 3 atitudes rápidas, para o inferno não ganhar espaço de colocar para baixo. E a primeira delas é o arrependimento genuíno. E o verdadeiro arrependimento é diferente de remorso. Fala de metanoia, de uma mudança de mentalidade e, consequentemente, uma mudança de direção. Eu estava indo para esse lado, agora eu me arrependo, eu abro o meu coração para Deus e me volto para Ele e sigo o que Ele está me mostrando. Esse é o verdadeiro arrependimento, quando nós reconhecemos e abrimos o nosso coração diante dEle. O segundo é confessar. Provérbios 28:13 diz, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessam e a abandonam alcançará a misericórdia. Então nós nos arrependemos e confessamos o nosso pecado. Realmente, você não pode ser orgulhoso. O confessar, a pessoa orgulhosa ela não consegue, porque ela fica com medo, com vergonha, mas diante do Senhor nós não precisamos ter medo e vergonha. Nós precisamos ser sinceros, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe tudo, Ele sonda o mais íntimo. Mas é importante algo também, que lá em Tiago 5,16 diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Isso é libertador, querido. E como Deus é poderoso, sabe? Ele poderia muito bem falar, e Ele fala para nós confessarmos o pecado diante dEle. Mas Ele fala para nós confessarmos uns aos outros. Não estou falando para você confessar para qualquer pessoa, para a primeira pessoa que você vê. Mas se é algo que está te prendendo, é algo que está te incomodando, é algo que você não está conseguindo sozinho, cara, Deus não nos chamou para vivermos isolados. E é nessa confissão que vem a nossa cura. É através da oração de um irmão. Cara, se abre diante do seu líder, diante do seu pastor. Abre o seu coração, porque quando está fechado, quando está na escuridão, ali que o inferno atua. Mas quando a luz chega, ele não pode permanecer. Quando você abre o seu coração e é sincero diante dele, você chega, abre o seu coração, Senhor, eu não estou conseguindo. Pai, a minha dependência está em Ti. Eu vou lá abrir o meu coração, vou lá falar com o meu pastor, com o líder. Sempre fale com alguém e seja sincero, não orgulhoso. Alguém que esteja no nível espiritual acima do seu, que vai te ajudar, que vai te dar a mão, que vai orar contigo. É como se fosse uma prestação de contas mesmo. E é interessante, porque antes de cair você vai lembrar, caramba, vou ter que me abrir para aquela pessoa de novo. Nós sabemos que o nosso coração tem que ser em agradar a Deus. Mas quando nós caminhamos um com o outro, cara, isso é cura para a nossa vida. É nessa comunhão, a cura é liberada, através de uma oração, porque no final é aquele verso conhecido. Porque a súplica do justo tem eficácia, tem poder. Mas é a eficácia e o poder na oração pelo outro. E nós precisamos ter esse coração. E por último, nós precisamos ser rápidos para restaurar esse lugar de comunhão e relacionamento. Porque a primeira coisa quando você acontece, quando você erra, quando você falha, vem o quê? Aquela culpa, aquela condenação, aquele sentimento de indignidade, de desvalor. Mas Deus não te quer longe, Ele te quer perto. E a palavra diz lá no primeiro momento, quando entrou a desobediência, quando o pecado entrou no mundo, quando Adão pecou lá, se sujeitou ao pecado pela desobediência, a primeira pergunta que Deus fez para ele, não foi, o que você fez? Ele perguntou, onde você está? Então, quando você pecar e quando você errar, saiba, Ele está mais interessado em você, onde você está, vem para mim. Eu te perdoo, eu já te perdoei, eu já entreguei o meu filho por amor a você. Ele não te condena, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte.
e o pecado não mais dominará sobre as nossas vidas. Não tolere, não aceite isso na sua vida. E apoie a vida do seu irmão, ore pela vida dele. Esteja alerta também todos os dias, porque ele nos chamou para uma vida de relacionamento. E tudo que o inferno quer é roubar, tirar o nosso bem mais precioso, que é o nosso relacionamento com Deus. Então seja rápido, se aconteceu e quando acontecer algo, se arrependa genuinamente, confesse o seu pecado, seja sincero e restaure esse lugar de comunhão, seja rápido. Porque quanto mais nós demorarmos, se nós não fizermos isso, cara, isso vai sendo cauterizado dentro de nós. Isso vai sendo esquecido e nós vamos buscar ser anestesiados. Ah, não, vou ocupar a minha mente com outra coisa. Errei, vacilei, não consigo, não posso. Isso daí é a armadilha do inferno. É as sementes que ele joga na nossa mente aqui, sabe? E se a gente não cuidar, isso vai frutificar para a destruição. Mas Deus nos chamou para andar com Ele. Ele nos chama para perto. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele não é um Deus de longe, Ele é um Deus conosco. E o segundo ponto que eu gostaria de trazer com vocês nessa noite, em relação a isso, a nós não lutarmos, mas tomarmos a nossa posição como mais que vencedores em Cristo Jesus, é sobre as enfermidades. É um texto conhecido, mas é a palavra de Deus viva e poderosa e eficaz. Lá de Isaías 53, 4, lá diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Aleluia! Esse verso tem que estar vivo dentro do nosso coração. Como o pastor Carlinhos tem declarado, não se acostume com a palavra de Deus. É o mesmo Deus que curou ontem, é o Deus que cura hoje. Essa obra da cruz não foi em vão. Deus colocou o nosso pecado sobre Jesus. Ele colocou o homem de forma integral na pessoa de Jesus. Ele colocou os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades e doenças. Jesus certamente levou sobre si. Não há espaço para dúvida, a Bíblia diz certamente. É com convicção que nós temos que nos apegarmos a essa realidade. No verso 6 diz: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. No 10 também diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. A Bíblia diz que aquele que não conhecia pecado, se fez pecado no nosso lugar, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Fomos justificados, perdoados e livres de toda doença e enfermidade. Ele levou consigo. Ele tomou sobre si. E nós não podemos aceitar enfermidade nas nossas vidas. Eu sei que muitas vezes somos atacados, isso faz parte. Mas nós temos que nos posicionar. Nós não precisamos lutar. Essa batalha já foi vencida lá na cruz, queridos. Ele já venceu, Jesus já foi naquela cruz, já pagou todo o preço. Mas ela precisa estar viva dentro de nós. Tem que queimar dentro de você. Nós não podemos tolerar algo que Ele falou, está cumprido. Então, se apegue a isso. E como nós vivemos essa realidade na prática? Eu gostaria de pedir para vocês abrirem lá em Marcos 5, no verso 25. Como nós vivemos a realidade na prática, de não aceitarmos e tolerarmos a enfermidade. Marcos 5, verso 25. Lá diz: uma grande multidão seguia Jesus apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Mas, tendo ouvido a fama de Jesus,
A mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o senhor não está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém. Mas aqui é um texto muito conhecido, mas demonstra como aquela mulher se posicionou. E cabe perfeitamente nesse contexto que a gente está falando. No início aqui da passagem fala como ela havia enfrentado isso por 12 anos, como ela havia lutado, como ela havia gastado tudo que tinha, gastou na mão de vários médicos, e a palavra ainda ressalta, e tudo cada vez ficava pior. Quanto mais ela lutava, quanto mais ela se esforçava, só piorava. Mas quando aquela mulher desistiu de lutar contra aquela doença e decidiu se posicionar em fé, algo mudou. Quando ela ouviu falar a respeito de Jesus, e ela parou, ela desistiu de lutar. Quanto mais ela lutava, mais ficava pior. E exatamente isso acontece na nossa vida. Quanto mais a gente tenta lutar, quanto mais a gente tenta fazer, parece que só piora. Porque nós não fomos chamados para lutar, fomos chamados para nos posicionarmos. E essa mulher nos mostra como nós precisamos agir. E é importante a gente também fazer uma diferença. Às vezes a gente confunde. Ela ali, ela falava consigo mesma, né? Quando ela ouviu a respeito de Jesus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus era a expressão da palavra ali. Então nós precisamos nos encher dessa palavra. E a Bíblia diz que ela falava consigo mesma: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curado. Mas existe uma grande diferença entre concordar mentalmente e agir. A nossa concordância mental não produz nada. Concordar mentalmente é reconhecer a veracidade da palavra. E isso acontece muito conosco. Nós reconhecemos que a verdade é a palavra, que ela é poderosa. Reconhecemos a sua integridade, reconhecemos que Jesus é poderoso para curar. Mas a verdadeira crença age sobre a palavra. Ela não parou numa concordância mental apenas, ela sabia que Jesus era poderoso para curá-la. Ela falou consigo mesmo, dentro de si. Como o pastor Teixeira já falou, pregou para si mesma. É a pregação mais importante, é você pregar para si mesmo. É levantar em alta a palavra de Deus dentro do seu coração. Ela tinha aquela concordância mental, mas ela não parou ali, ela agiu sobre o fundamento da palavra. Ela foi e tocou as orlas de Jesus e ela foi curada. Então não fique paralisado, porque apenas na nossa concordância mental o nome do Senhor não é honrado. E tudo que o inferno vai fazer é tentar te paralisar para que você não age. Ele vai tentar gerar dúvida, incredulidade, porque fé é certeza, fé é convicção. E ele é o firme fundamento da nossa fé. Mas nós precisamos agir com base na palavra. E a fé, ela não aceita a passividade, queridos. Nós precisamos agir. Nós precisamos nos posicionar. Precisamos fazer aquilo que Deus nos pede. E só assim o poder dele será liberado. Então, é a noite, eu creio, de nós tomarmos a nossa posição também em relação às enfermidades que estão nos atacando. Sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre algum amigo, não sei. Mas nós não podemos ficar apenas concordando e reconhecendo que Jesus é poderoso para fazer. Nós precisamos agir de acordo com essa palavra. E os sinais acompanharão aqueles que creem. O crer é concordar, é declarar e se posicionar. E Ele fará. A nossa parte é crer e nos posicionarmos. O poder dele é liberado quando nós agimos. A Bíblia diz: imediatamente foi liberado o poder. O poder está em Deus, queridos. Ele não está retido, ele só está esperando a nossa decisão e a nossa posição. Então eu declaro que é uma noite de nós tomarmos a nossa posição. Eu gostaria, já finalizando, de ler com vocês
algumas frases de um livro que é muito bom, aconselho vocês a lerem. É Jesus, Aquele que Cura, um livro maravilhoso, bem simples, mas poderoso demais. E antes de nós lermos, eu gostaria de falar que quando você toma o seu lugar e começa a assumir seus direitos como filho representante legal do céu, Deus começará a responder você. Então, assuma o seu lugar como filho representante do céu na face da terra. E o poder de Deus será liberado. Amém? Pode ficar de pé, vamos declarar em pé. Crendo com ousadia, crendo que essa palavra é poderosa. Amém? Que você declare isso com fé e confiança no seu Deus, trazendo a consciência, sabendo que essa verdade é poderosa, ela é absoluta, é a palavra de Deus que permanece para todo sempre. Eu vou ler e vocês repetem comigo. Em Cristo venci Satanás. Despojei-o de sua autoridade. E quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu o fiz juntamente com ele. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com o seu amor com o qual me amou, mesmo quando estava morto em minhas transgressões e pecados, vivificou-me juntamente com Cristo. Pela graça fui salvo e curado, ressuscitado com Ele, que me fez assentar consigo em lugares celestiais. Tenho a capacidade de Deus, porque tenho a natureza de Deus. Tenho o mesmo grande e poderoso Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habitando em mim. Maior aquele que habita em mim do que aquele que está no mundo. Cristo me disse que aqueles que creem devem pôr as mãos sobre as pessoas enfermas e elas devem ficar saradas. Ele disse que em seu nome deveríamos expulsar demônios. Foi Ele quem me disse isso. E eu aceito hoje, assim como me foi dito, e decido agir, porque assim Ele me mandou fazer. Aleluia! Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor. Aleluia, queridos. É isso, não tente lutar, tome a sua posição. Se encha dessa verdade, se nutra da verdade da palavra, a ponto dela transbordar. Confesse, declare, não tenha medo, se posicione com essa verdade, porque Ele é poderoso para fazer. Eu declaro uma noite onde cadeias está sendo quebrada, cadeias aniquiladas na autoridade do nome de Jesus. No nome de Jesus. Todo vício, toda prática errada não tem mais domínio sobre a sua vida em nome de Jesus. Não tem mais domínio. Ele domina sobre você porque você pertence a Ele. Enfermidade não tem mais domínio sobre a sua vida, sobre o seu corpo. O mesmo Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos habita e vivifica o seu corpo. Tome a sua posição, não aceite. Ele é fiel, Ele falou, uma obra já foi consumada lá na cruz. Você é livre de todo mal. Sinais acompanharão aqueles que creem. É noite de você crer e exercitar a sua fé. Tome a sua posição. Não sei como você está, não sei o que você tem enfrentado, mas eu declaro que é uma noite de cadeias
sendo quebradas na autoridade do nome de Jesus. Cadeias mentais, declaro no nome de Jesus emoções equilibradas, mente de Cristo. Toda depressão, toda ansiedade já bateu em retirada na autoridade do nome de Jesus. Declare sobre a sua mente. Se você está com alguma dor, com alguma enfermidade, coloque a mão e ore e declare. Tome a sua posição. Jesus já te curou. Certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Você é livre, você é sarado. Tome a sua posição. Tome a sua posição. Não lute, porque Ele já venceu por nós. Essa batalha do Senhor não é nossa. E Ele já venceu por nós. Aleluia, vamos louvar um pouco e adorar o nome dEle. Aleluia. Re carabassou de re cantará. Ore cantarabassou de re cantará. Essa noite o inferno está sendo envergonhado. Re carabassou de re cantará. Ore cantarabassou de re. Vidas libertas, vidas curadas no nome de Jesus, o nome que tem todo o poder. Não saia daqui dessa noite da mesma forma como você entrou. Tome a sua posição. Se tem algo te afrontando, se tem algo te incomodando, coloque a mão no seu coração. Se tem algo, alguma dor que você esteja sentindo, impõe as mãos sobre esse lugar. Nós vamos orar juntos nessa noite. Cadeias já estão sendo quebradas, porque há poder no nome de Jesus. Mas é necessário eu e você tomarmos a nossa posição. Tome a sua posição. Coloque as mãos no seu coração ou no lugar que você esteja sentindo algo, porque nós iremos orar agora. Pai, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, essas vidas que são preciosas para o Senhor. Nós estamos aqui Te louvando, Te clamando, crendo que há poder no nome de Jesus. Crendo, Deus, que o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Crendo e declarando que a enfermidade, a dor e a doença
certamente foram levadas sobre si na cruz do Calvário. E nós declaramos agora toda a dor, toda a enfermidade cessado na autoridade do nome de Jesus. Nós somos livres, curados, sarados pelo sangue do Cordeiro que nos cobriu, que nos lavou e nos sarou. E vida nos pertence. Saúde e abundância é um direito nosso. E da mesma forma como aquela mulher agiu, se apenas tocar nas suas vestes, e nós estamos, Pai, tocando e crendo no Senhor, o Teu poder sendo liberado agora. Espírito Santo de Deus, venha com a tua ação vivificadora e curadora agora, tocando nos corpos, tocando nos ossos, tocando nos organismos, nas células, agora em nome de Jesus. Uma noite de cura, uma noite de libertação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tome a sua posição. Cadeias estão sendo quebradas, o inferno está sendo envergonhado, porque o nome de Jesus é maior do que qualquer outro nome. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos, porque a tua palavra nos basta, e a tua palavra é real. Nós tomamos posse do nosso direito que foi conquistado na cruz do Calvário, por amor a nós, e nós cremos que essa é a nossa realidade. Livres de toda prática, livres de toda condenação, livres, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Seja livre nessa noite em nome de Jesus. Livres para poder te adorar. Nada irá impedir a nossa expressão de louvor e adoração ao Senhor. Adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Nós iremos, Pai, e continuaremos a entregar o nosso melhor diante de Ti. E sabemos que a batalha não é nossa, é Tua. Mas nós tomaremos, assim como tomamos hoje a nossa posição, continuaremos a tomar a nossa posição diariamente. E o Teu nome será engrandecido. E o Teu nome continuará sendo louvado e adorado, porque só Tu é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós te engrandecemos, te adoramos e já te agradecemos pela cura em nossas vidas, pela liberdade que nós temos em Ti e pelo Teu amor que nos alcançou. Obrigado, Jesus. Aleluia, pode aplaudir porque Ele merece. Obrigado, Jesus. Aleluia, meu Deus, que noite tão maravilhosa na Tua presença. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque eu creio que encontrou espaço nos nossos corações. Sairemos desse ambiente diferente da forma como entramos, tendo a plena consciência e a convicção de que nós não estamos sozinhos, que o Senhor não nos chama para lutar, mas para nos posicionarmos, e assim seguiremos adiante, sabendo que o Senhor vai à frente de nós. Abençoa, Pai, a vida dos meus irmãos. Declaro uma semana abençoada, produtiva. Conceda-nos sabedoria, nos dê a direção.
para seguirmos, Pai, fazendo a Tua vontade e cumprindo o Teu propósito aonde o Senhor nos colocou. Declaro uma semana abençoada em tudo que fizermos, para adorarmos e glorificarmos o Teu santo nome. Nos leve em paz da mesma forma como chegamos, voltaremos debaixo da Tua segurança e proteção. Confiamos em Ti, nos alegramos no Senhor, no Deus da nossa salvação. Como é bom poder Te servir e Te adorar, ó Deus. Nós Te agradecemos e Te louvamos, no nome maravilhoso e poderoso de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Amém, glória a Deus. Pode aplaudir para o Senhor, é isso. Ele é bom demais, aleluia.